Praticamente todos os clubes do mundo possuem uma pequena ou grande lista de jogadores que foram formados em suas categorias de base, e de quem se esperava muito, mas que por algum motivo não atingiram as expectativas. Com o Fortaleza não seria diferente. Existe até uma palavra em inglês para se referir a jogadores de quem se esperava que fossem grandes nomes do esporte, mas que não chegaram lá. Na NBA, por exemplo, esse tipo de atleta é chamado de bust. O maior time do estado, tradicionalmente sempre foi um celeiro de craques, não só formando bons jogadores mas também garimpando jogadores de qualidade em clubes do interior cearense e redondezas. No vídeo de hoje falaremos de algumas promessas da base tricolor que não foram tudo de que se esperava. Por isso deixe seu like para fortalecer nosso trabalho e se inscreva no canal para nos incentivar a continuar com esse conteúdo. Eusébio. O primeiro jogador de hoje é uma decepção dupla. Eusébio, que na verdade se chama José Jefferson, teve suas primeiras oportunidades no PC por volta de 2004, sendo emprestado nos anos seguintes para Uruburetama e Itapipoca para ganhar um pouco de cancha. Em 2006, esteve presente no time tricolor que fez uma boa campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando eliminou o Corinthians nos pênaltis, tendo feito o gol do Leão no tempo normal, sobre o goleiro Everton, que viria a jogar pela seleção. O Fortaleza empatou com Eusébio de pênalti aos 33 do primeiro tempo. No ano de 2006 teve algumas poucas oportunidades no time principal, e voltou a ser emprestado para equipes menores, se firmando na equipe de cima apenas em 2008. Foi titular no ano de 2009 conquistando mais um título estadual pelo tricolor, mas também era peça fundamental do time que foi rebaixado na Série B daquele ano. Em 2010, enquanto disputava e comemorava o tetra cearense, negociava escondido sua ida para Porangabuçu, coisa que se concretizou no dia seguinte à conquista do título. Mas na sua apresentação em Porangabuçu, alegou que não tinha sido procurado pela diretoria para renovar contrato. Na João Pessoa, viveu bons momentos, sempre se aproveitando da fragilidade que o Fortaleza tinha na época. Ficou naquela porcaria até 2015 com saídas para Guarani e Atlético Goianiense. Sempre que estava de saída, a mídia dava a entender que sua carreira iria finalmente decolar, mas ele sempre voltava para o canal com o rabo entre as pernas. Nos últimos anos Eusébio passeou por clubes de segundas divisões estaduais. Hoje ele tem 34 anos. Seu último registro foi em um time chamado NRB que disputou a segunda divisão do Campeonato Baiano. Bambam. O segundo jogador desta lista surgiu como a principal esperança do tricolor no ano de 2008, mas até que o próprio Oswaldo Marcos, conhecido como Bambam, personagem do desenho Os Flintstones, devido à sua força física, se destacava na base, pois logo cedo, já ter mais de 1,80 m, fez uma excelente Copa São Paulo em 2008, quando eliminamos o Coritiba e mais uma vez o Corinthians, além da Copinha de 2009, quando eliminamos o Vitória e o Flamengo, perdendo nos pênaltis para o Atlético Paranaense. Entre indas e vindas, ficou no time principal até 2009, quando despertou o interesse do Internacional. No time B, ainda foi emprestado ao Vitória e depois foi ao Grêmio. Acabou voltando ao futebol cearense, jogando por Juazeiro, Iguatu, Maracanã e Guarani de Juazeiro. Teve uma experiência no futebol grego por 3 temporadas, mas acabou voltando ao futebol brasileiro e jogando em times pequenos. Em 2019 Bambam tentou dar a volta por cima no Concorde de Santa Catarina. Canga. 8 gols marcados em 3 jogos do Campeonato Cearense Sub-20. Um futuro promissor. A nova joia das categorias de base do Fortaleza atende pelo nome de Canga. O jovem Adilson, conhecido no futebol como Canga, ingressou nas categorias de base do tricolor no início da década de 2010, sendo frequentemente artilheiro das competições que disputava na base. Foi artilheiro do Cearense Sub-14 em 2008 e do Sub-20 em 2011, o que fez com que ele se valorizasse e despertasse a impressão de que seria um grande jogador, em um Fortaleza que passava por maus bocados e carente de ídolos. Após o Cearense de 2012, não estava nos planos do treinador Nedo Xavier, e foi buscar seu espaço no Ferroviário. De lá foi ao Icasa, onde fez boas atuações, despertando o interesse do ABC. Mas não teve sequência, rodando por inúmeros clubes pequenos do Brasil. Nos últimos anos o Mike Tyson do PC, como era conhecido, alternou passagens pelo Iguatu no primeiro semestre e outros clubes no restante do ano. Em 2020 ele estava no Bragantino do Pará, onde fez 9 jogos, um deles contra o Canal pela Copa do Brasil, onde fez um gol. Manuel Chuva. O ponta esquerda Manuel Chuva se destacou na base do Leão já no Sub-14,
quando chegou a ser convocado para a seleção da categoria, despertando o interesse de clubes como Inter e Palmeiras. Retornando ao PC em 2011, só jogou uma partida no time principal do tricolor, contra o Crateus em 2012. De lá para cá, tem rodado por equipes muito pequenas, sem conseguir desenvolver seu trabalho. Em 2020 está no Palmeiras de Goianinha, atual lanterna do Campeonato Potiguar. Valfrido. Vindo da mesma safra de Edinho, Romarinho e Marques Oliveira, Valfrido era um volante de muita qualidade técnica na base, e fez parte da última campanha decente do Fortaleza na Copa São Paulo, quando fomos avançando de fase até ser eliminados pelo tricolor paulista. Em 2013 teve suas primeiras oportunidades na equipe principal, graças a Hélio dos Anjos. Em 2014 no Campeonato Cearense, impressionou a comissão técnica da época, sendo muito elogiado e valorizado pela mídia, e por seus companheiros de elenco. Ao final da temporada o volante recebeu um aumento salarial de 150% para ficar até 2017 no PC, mas vinculou sua permanência no Leão à vitória do candidato Adailton Campelo na presidência do clube, coisa que não aconteceu, e ele então resolveu disputar o Paulistão de 2015 pelo Ituano. De lá para cá vive uma carreira de altos e baixos, com passagens por times medianos e pequenos das séries B, C e D, nunca tendo a oportunidade de jogar na Série A. Em 2020, Valfrido está com 25 anos e tenta dar a volta por cima no 15 de Piracicaba, depois de uma passagem pelo Nápoles. Ele jogou 44 jogos com a camisa tricolor, e a imprensa local o colocava como um dos futuros melhores volantes do Brasil, de quem se esperava que estivesse em um grande time da Série A, ou talvez na Europa. Coisa que infelizmente nunca aconteceu. Marques Oliveira. Agora falaremos do jogador que está nesta lista pelo motivo mais triste. Max era, e ainda é um excelente zagueiro. Da mesma safra de Valfrido, Edinho, Romarinho e Max Wallace, o zagueiro ficou no tricolor de 2012 a 2017, se destacando nas temporadas de 2013 e 2014, chegando a ser convocado para a seleção brasileira de base, fato que não aconteceu, por conta de uma grave lesão. Lutou contra a dependência química ao longo de toda a sua carreira, sendo afastado algumas vezes do plantel. Recebeu inúmeras segundas chances, mas em 2017 foi desligado do clube, ficando quase um ano parado, até seguir sua carreira no Jacuipense da Bahia. Depois disso, rodou por clubes do interior do estado. Em 2020 tentava a volta por cima no Guarani de Sobral. Bismarck. Esse aqui, assim como Eusébio, é uma decepção dupla. Não só por não ter sido o que se esperou, mas por ter desrespeitado a instituição. Bismarck foi durante muitos anos a principal esperança do tricolor vindo de suas categorias de base. Entre 2006 e 2012, esteve em indas e vindas no PC, sempre saindo por empréstimo, participando de boas campanhas na Copa São Paulo, e sendo titular em boa parte da temporada de 2009. Falta do Egito sobre o Bismarck. Bismarck, que é uma revelação do Fortaleza. Aliás, há 2 anos o Fortaleza e o Flamengo se enfrentaram na Copa do Brasil. O primeiro jogo no Rio foi 0-0 e depois o Flamengo venceu por 3-0. Já ali, com apenas 18 anos, o Bismarck surgia como uma promessa e vai se concretizando, né? Em 2012 foi um dos jogadores dispensados pelo então treinador Nedo Xavier, rodando por clubes como Vila Nova, Santa Cruz, Guarani de Sobral, até que em 2013, depois de uma rápida passagem pela Tunísia, estava no Campinense, quando eliminou o Fortaleza da Copa do Nordeste, em um jogo completamente comprometido pela arbitragem, que favoreceu o time da casa no jogo em Campina Grande. Ao final da partida, esquecendo-se de todas as oportunidades que lhe foram dadas no PC, e de todo o investimento que foi feito em sua carreira, ele deu a seguinte entrevista. Desabafo. Me disseram lá no Ceará que eu não era jogador de se aproveitar, e eu tô mostrando. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Carne de leão é gostoso. Eu já comi o de Pernambuco, agora eu comi o cearense. É gostoso demais. Eu quero ver o que a torcida vai falar agora. Bem, parece que a carne de leão não fez tão bem assim para Bismarck, rodando em equipes cada vez menores, chegando até a jogar a segunda divisão do futebol cearense. De destaque, teve somente um acesso na Série D de 2016. Em 2020 o jogador está com 29 anos, estava no River do Piauí, sendo responsável por uma campanha que estava quase rebaixando o time no campeonato estadual. Amaral. Com expectativa de que fosse o maior jogador a ser revelado pela base tricolor, o lateral Amaral, que é primo do volante Erandir, se destacou absurdamente em 2005. Na Série A, colocou outro dos maiores laterais do tricolor no banco, o Chiquinho. Naquele ano, foi selecionado para concorrer à Bola de Prata do Brasileirão, com a possibilidade de ser escolhido como o melhor lateral do Brasil com apenas 18 anos. Somado a isso, também teve convocações para a seleção brasileira de base, ao lado de nomes como William e Lucas Leiva. Em 2006 foi para o Palmeiras, onde foi jogado de lado, depois para o Corinthians, onde também não conseguiu espaço,
De lá passou por Atlético Mineiro, e teve sua primeira oportunidade fora do Brasil, atuando no Las Palmas da Espanha. Na sequência passou a ser um andarilho da bola, chegou a jogar até na Venezuela, onde teve um certo sucesso, voltou ao Brasil para manter a forma, mas foi treinar no Canal. Em 2014 foi repatriado, voltando a tricolor, mas o Amaral que vimos, em nada lembrava um menino de 9 anos atrás, muito lento, e com dificuldades em campo, não conseguiu mostrar seu bom futebol. Nos anos seguintes, continuou rodando por equipes pequenas. Nas últimas 2 temporadas, tenta encerrar sua carreira de forma digna com a camisa do Caucaia. Além destes jogadores, houve também o caso do lateral direito Cícero, que em 2004, foi convocado para as seleções brasileiras, sub-14, sub-16 e sub-18. Chegou a ficar no banco em alguns jogos do Cearense, mas não chegou a ser profissional do clube. Jogou por Juazeiro, Ceará, América de Fortaleza. Anos depois apareceu no Ferroviário em um único jogo em 2012, mas daí em diante não se soube mais dele. Acredita-se que abandonou o futebol. Vale lembrar que este vídeo contou com a colaboração da página Arquivo Tricolor de Aço do Facebook, que nós deixaremos o link na descrição. É isso, esta foi a lista de hoje. Para mais vídeos como este, deixe sugestões nos comentários. Lembrando que este vídeo foi escolhido por vocês em enquete no Instagram. Deixe seu like, pois a pesquisa foi difícil de fazer, e se inscreva no canal do YouTube, para nos incentivar a falar cada vez mais sobre o tricolor. Saudações tricolores e até a próxima.